Agora sim, liberado. Tudo bem, gente? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. E vocês estão bem? Saúde, física, mental, tá tudo bem? Tudo bem. Gente, Tudo ótimo. desculpa falar, mas que mandalas lindas, né, atrás de vocês. Nossa, que fantástico, hein? Que gosto. Nossa, gente, parabéns, viu? Parabéns. É de granito ainda. Vocês que fizeram? Foi meu pai, né? Que teve marmoraria um tempão aí. Olha, gente, que peça linda, hein? Isso é muito, muito bem feito, muito lindo, viu? Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Mais que um professor, vocês ganharam um amigo, eu estou à disposição, com muito carinho, para poder ajudar, tá? Contem comigo, fiquem bem à vontade aqui, não tem frescura não, tá bom? Maravilha. Professor, o nosso assunto é o mesmo, né? Das outras vezes que nós entramos em contato, e realmente o assunto ele é bem crítico, né? Complexo. É complexo. E exige realmente bastante atenção nossa aí para a gente poder fazer uma peça, né, da melhor forma possível, Claro. mais acertada, né, baseado em toda essa complexidade que a gente está levantando e a gente vem comentando aí nas últimas reuniões nossas, né. E aí só relembrando um pouquinho, né, o professor das coisas que a gente tinha comentado e o ponto que a gente parou, né, na última mentoria, né. Como os terrenos são de herança, né, houve no caso o falecimento e a gente tem aí os imóveis. E aí a gente precisa, então, somar esse tempo de posse, herdada, vamos dizer assim, mas que a gente estava junto e tudo mais. Os documentos que a gente tem, luz, água, né, esses documentos que nós temos hoje em mãos, não é a escritura, né, eu não consegui localizar essa escritura, esse foi o problema, mas se eles comprovam esses documentos de luz e energia, por exemplo, né, descobrir energia e água, eles comprovam aí os 15 anos de posse no mínimo, né? Que seria necessário. E o ponto que a gente estava conversando no final da última mentoria é a questão da origem do imóvel, a origem da posse, né? Então, que foi cedido, né, pelo meu pai, né, que é o dono, no caso, é o titular de todos esses documentos de energia e de água. E aí depois a gente estava citando lá nos pedidos, né, que é a somatória da posse, né, desse direito de herança, e aí a gente meio que travou aí, porque a gente achou estrategicamente melhor não citar, né, como herança, né, mesmo porque no inventário a gente não cita os imóveis, porque nós não temos escrituras, então o inventário ele fica vazio, né, e agora com o uso do capião é que a gente desejava regularizar esses imóveis, né, de herança aí e da família, propriedade da família, tá? Então, o nosso objetivo inicial, o inventário ele ficou vazio, nós já demos entrada nele, e o uso capião, então, seria a forma da gente regularizar e garantir essa posse desses imóveis. Então, E aí a nossa estratégia... Fica à vontade, fica à vontade. E aí só para fechar, então. E aí, o ponto, no caso, crucial agora nessa peça é citar esse tempo hereditário, no caso de posse, né, para vir a somar com a nossa de herdeiros, vamos dizer assim, e o tempo também do processo para a gente poder chegar, né, no resultado nesse uso capião. Então, o ponto nosso é essa questão: cita ou não cita o inventário, cita ou não cita esse direito hereditário de posse dentro dessa peça de uso capião. Esse é o ponto agora. Me fala uma coisa, hoje então nós temos as ações em andamento que nós temos, quais são? Só o inventário, no caso. Não temos nenhuma de uso capião. É isso que a gente vai decidir agora. Tá. Mas é um inventário sem aprofundamento, entendeu? Entendi. Porque o inventário, gente, eu sempre falo isso, né? Ele é caro e muitas vezes você levar a posse, né, um imóvel irregular, sem registro, sem escritura pública, para o inventário não é legal, não é inteligente. Por quê? Nós deixamos o inventário mais caro, mais oneroso e não resolve nada. Se resolvesse, legal. Mas o inventário de um imóvel irregular, por si só, não vai regularizar o imóvel. Porque o juiz, ele vai dar o inventário procedente, vai expedir o formal de partilha. A hora que você pegar o formal de partilha, levar no cartório de imóveis competente, você não vai conseguir registrar. Ou seja, gastou dinheiro, né, com taxa judiciária, com tributo, né, que é caríssimo no Brasil, depende do estado mais caro ainda, e não regularizou nada. Então, qual que é a ideia? Se não tem litígio, nós vamos deixar de fora do inventário e sempre praticar uso capião.
Se já existe uma divisão entre os herdeiros, cada um faz o seu. Se já existe uma divisão entre os herdeiros, cada um já faz o seu usucapião próprio. Se não existe, faz um usucapião em nome dos herdeiros. O STJ já decidiu cada usucapião, né, de usucapião de imóvel de herdeiros. Então, nós temos aí já uma decisão, uma não, várias, né, de terceiro grau. Claro que a gente podemos pegar um juiz conservador, não diria conservador não, acho que é mais desatualizado e incompetente mesmo de primeiro grau, e julgar de forma contrária. Mas em segundo grau e terceiro grau, normalmente a gente reforma. Outra estratégia também é vender a posse, né? Se tem uma estratégia de venda, esses imóveis irregulares podem ser vendidos através de cessão de direitos possessórios. E aí inibe o gasto de tempo e com honorários, né? Ou com custas com o usucapião. Também uma saída estratégica. Então tem isso, né? Nessa situação a gente só tem o inventário. Os imóveis, as posses foram levadas para o inventário, mas nós levamos a posse para o inventário quando tem litígio. Os herdeiros não estão falando a mesma língua, então nós levamos os imóveis irregulares para o inventário para resguardar o direito de todos, gerar publicidade. Essa é a ideia. Os imóveis foram levados para o inventário em virtude de uma iminência de litígio, de não se entenderem bem, alguma coisa assim? Não. Não? Não. Só tem um herdeiro no caso, né? Eu sou o filho. E a minha mãe no caso, né? A viúva. Né? E nós não levamos para o inventário exatamente por essa decisão, né? Eu fui orientado também, né, aqui pelo nosso amigo aqui, Dr. Carlos, exatamente para não pagar o ITCMD, né, dentro do inventário, e mesmo porque a taxa de usucapião seria menor, né? Então tem a questão tributária que a gente está decidindo por optar pelo usucapião, né? Entendi. Eu faria o quê? Mas então não entra nem posse, desculpa, não entra nem posse no inventário, a gente não cita posse de nada. Entendi. Então não tem a posse no inventário, não foi mencionado, né? Perfeito, não foi mencionado. Entendi. Então, gente, o que eu faria nesse caso? Eu mencionaria, né? Eu não mencionaria não, nem foi mencionado, né? Eu faria o quê? Eu faria o usucapião. Certamente o usucapião. Entendi. Por que o usucapião? Porque a chance, e nesse caso, são no herdeiro, ou seja, nem litígio vamos ter, né? Um irmão questionando alguém, isso não vai acontecer, né? Então, para que levar para o inventário, gente? Não, deixa de lado, vamos fazer dentro do usucapião. Só que não é um usucapião coletivo, né? Nós vamos fazer o quê? A regularização de cada imóvel através de cada usucapião exclusivo, né? Sim, perfeito. Aí, professor, nós enviamos um documento aí pelo WhatsApp. Eu vi, ele está aqui. Por isso eu demorei um pouquinho para entrar, porque eu tenho mania de imprimir. Eu não sei se vocês têm essa mania, mas eu tenho a mania de molhar o dedo de igual de folha, né? Então já está aqui também. Está aqui impresso e está aqui no sistema. Ação declaratória de posse de usucapião. Perfeito. Isso aí. Né? Essa é a ação. Vocês fizeram a ação, na verdade, já, né? Sim. Eu vi que vocês trabalham com o formato da ação em si bem diferente, né? Mas legal, gostei. Agora, o nome correto da ação isso não vai mudar nada também, né, gente? A gente pode inovar, mas o nome da ação é o quê? Ação declaratória judicial de usucapião extraordinária social. Vamos colocar aqui, vamos fazer a alteração. A ação declaratória judicial de usucapião extraordinária social. A fundamentação é conforme 1238 Professor, desculpa, ação declaratória judicial de usucapião extraordinária social. Conforme artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. 492 da Jornada Civil. Da 5ª Jornada de Direito Civil, do CNJ.
social. Ok. Isso. E aí vão ser feitas ações separadas, né? Essa ação de uso capião não entra naquele regramento que você não pode ter outros imóveis no nome, outras ações de uso capião. Essa não. Essa permite até a má-fé, não é o caso. Mas ela permitiria até a má-fé, não precisa de justo título, não tem limite de metragem, pode ter outros imóveis no nome. Então aqui nós temos o quê? 1, 2, 3, 4 ações, né? A não ser que é parede com parede. Que nem eu vejo aqui, ó. São parede com parede. Parede com parede? Porque se é parede com parede, o que nós podemos fazer? Faz um uso capião só, faz uma planta unificando a área. Isso se nós temos um terreno, né? Um terreno só, alguma coisa assim. Aí é legal, a estratégia é boa, por quê? Você consegue economizar taxa judiciária, você consegue aproveitar e unificar a área. Se você quiser desmembrar depois no cartório, você consegue através de edificação isto público, né? O desdobro. Esses imóveis aqui que eu estou vendo, lote 3, 4, 5, tem casas separadas, muro ou não? Não. 3, 4 e 5 tem uma parede isolando do terreno 6, mas a gente está querendo unificar todos os 4. Entendi. Tem casa especificamente, não tem residência. Não tem? Isso era um comércio, na realidade. Entendi. Então, nesse caso, gente, compensaria, eu orientaria com muita propriedade fazer um uso capião só. E aí vocês podem o quê? Explicar através de uma planta bem feita e fazer um uso capião só. Com certeza fazer um uso capião só. Ou seja, são 1, 2, 3, 4, né? 4, 1, 2, 4. 4 imóveis. Ou seja, vocês economizariam taxa judiciária, perícia, com certeza a economia seria maior ainda, né? Eu faria um uso capião só, fazendo o quê? A unificação das áreas, né? Dos 4 lotes. É parede com parede. A fundamentação é a mesma. O que mudaria, de fato, é a planta, né? É o trabalho da planta. Somente isso. Nós anexamos uma imagem dessa planta, né? Aí lá no WhatsApp, se o senhor puder dar uma olhadinha pra gente, aí é mais ou menos o que é o nosso objetivo. A planta é essa aí, ó. É a planta baixa do próprio... Eu vi, eu já tô com ela aberta aqui, eu tô olhando ela aqui. Aqui, ó. Perfeito. Vou mostrar pra vocês aqui. Faz um escapeão só, gente. Não. Vai ter uma economia muito boa. Vai ter uma economia muito boa e é mais fácil ganhar ação também. Ó, tá vendo aqui? Isso, perfeito. Aqui, é isso. Um pouquinho mais pra baixo, eu acho. Vai ter uma outra imagem. Tá, uma outra imagem. E me fala uma coisa, qual que é a ideia de vocês amanhã? Vender esse imóvel ou não? Alugar? Seria vender. Seria vender? Isso, não é fácil de vender. Não muda muito, né? Na prática não muda muito. Uma construtora, incorporadora, uma empresa, né, que queira comprar para fazer um galpão, uma coisa, não muda muito se a matrícula é separada ou unificada. Mas para vocês nesse caso, não. A matrícula, ela seria uma só, facilita até na hora da venda, facilita. E perfeito, aqui as teses estão corretas, ó. Posse exclusiva, gestão exclusiva, perfeito, aqui, ó. Ótimo, ótimo, aqui, ó. Agora, isso aqui acho que simboliza muito bem, né? Ou seja, olha que legal, nós conseguimos através de um uso capião matar, né, 4 coelhos com uma cajadada só, né, gente? Né, doutor? Perfeito, isso aí. Essa é a orientação que a gente tem tido do professor nas últimas mentorias, por isso que ele está chegando nesse nível aí. Agora, um detalhe importante, nesse uso capião, por mais que não tenha risco de litígio, porque é o único filho, mas como é uma área, né, me parece que grande, por ser 4 lotes, menciona também a súmula 237 do Supremo, né? A súmula 237 do Supremo. 237. Menciona ela por quê? Porque se alguma coisa acontecer, o MP ele vai se manifestar, dá um parecer contrário, alguma coisa nesse sentido, a súmula 237 vocês conseguem se defender muito bem, né? No sentido de deixar um escudo protetor, um guarda-chuva, né? Então seria interessante isso. E aí um detalhe também, doutores, também eu acho que valeria muito a pena, já que estamos pensando em unificar as matrículas, em preliminar antes dos fatos, pede a averbação premonitória, né? A averbação premonitória. Ou seja, nós vamos pedir que o juiz espécie um ofício, mande para o cartório, para poder constar em cada matrícula, se for o caso, se as matrículas estiverem separadas, para fazer constar, né?
o uso capião em andamento unificando as áreas. Isso ajudaria bastante também. Entendi. Entendendo. Tem umas partes aí que a gente queria dar uma olhadinha, professor, que é, por exemplo, a posse aí, a origem da posse, né? Tô com ela aberta aqui. A origem da posse é algo que não pode faltar, porque se a gente deixa de mencionar a origem da posse, o judiciário, né, ele pede para a gente emendar a inicial. Nessa origem da posse, o cuidado que eu sempre falo para os nossos colegas, o que a gente tem que fazer? Tomar cuidado só de não trazer vícios. Muitas vezes nós temos esse costume, né, do direito consumidor, lá do direito trabalhista. É costume nosso, nós aprendemos assim, trazer todos os detalhes. No uso capião é uma peça muito diferente das outras, porque quanto menos a gente falar, melhor. Ou seja, evitar de trazer questões polêmicas, contraditórias, obscuras, né? Eu vejo que aqui os doutores colocaram aqui, cedido pelo senhor José João dos Santos Gomes, a sua esposa, e ao seu filho, o seu único filho, Eusébio. Então, acho que a origem da posse está perfeita, ou seja, ocorreu o quê? Uma cessão. O que poderia aqui fazer, de fato, para evitar qualquer emenda inicial, é mencionar isso. Houve uma cessão dos direitos possessórios e afins não onerosa. Então, só mencionaria essa palavra aqui. Houve uma cessão de direitos possessórios e afins não onerosa. E afins foi embaixo não onerosa. Não onerosa. E afins. Houve uma cessão de direitos possessórios e afins não onerosa. Tá. E o fato da viúva, a gente coloca aí a viúva ou não? E aí a gente se acaba citando aí e entrando na possibilidade do inventário aí, né? Ou não? Eu não mencionaria a viúva. Eu acho que o judiciário... nós estamos vivendo um momento de insegurança jurídica muito grande, né? Os juízes estão se livrando das ações, eles estão tendo muita reclamação no CNJ, estão se vingando contra a sociedade, contra os advogados. É claro, não tem as exceções, claro, né? Mas nós estamos vivendo um momento muito ruim, muito pesado no Poder Judiciário. Então, hoje, as peças, quanto mais leve, limpa, ainda mais o uso capião, né? A ação de uso capião, na prática forense, o que a gente tem que fazer? Deixa ela leve. Não menciona viúva, não menciona inventário. Pega um juiz, uma juíza mal intencionado ou um assessor, o que ele faz? Ele pega essa palavra e fala, então vai fazer inventário, julgo extinto uso capião sem resolução do mérito. Acontece muito, né? Então, acho que é um segredo muito importante hoje do uso capião é a gente falar pouco e evitar de questões polêmicas que podem ser usadas contra nós. Trazer a questão da viúva, por que não foi feito inventário? O juiz antecipa o julgamento e fala, olha, é extinto sem resolução do mérito porque aparece uma viúva e ela não tem como se defender, os seus herdeiros, somente através do inventário. Então, olha o risco, né? Então, foge disso. O imóvel foi cedido pelo pai de forma não onerosa, cessão de direitos possessórios e afins. Acabou. Vamos nessa linha. Então, só confirmando então. Então a gente colocou aqui, sua única esposa, né, Celedi, seu único filho, a gente não colocou no caso que ela é viúva hoje, né? E nós acrescentamos aí a cessão de direitos possessórios e afins não onerosa, né? Nessa parte da origem da posse. Da origem da posse, perfeito. Perfeito. E aí, indo mais para baixo, lá também nos pedidos, tem o pedido 2, né, o item 2 dos pedidos. Pela narrativa, né? Aí tem lá o primeiro, concessão dos benefícios, e depois o item 2, que é a procedência da ação. Né? Essa peça, para ajudar os doutores, vai ficar assim, endereçamento vara civil, né? Depois, qualificação sua, quando é casado, litisconsórcio necessário, aí eu sou obrigado a mencionar o nome da esposa, se eu não quero mencionar o nome da esposa ou marido, eu posso pedir para citar, que é algo muito chato, ou eu junto uma declaração de ciência que ele ou ela não tem interesse na ação. Nessa qualificação vai ficar o nome, ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social, conforme 1238 e enunciado 492. Aí vem a primeira preliminar. A primeira preliminar antes dos fatos. Seria da averbação premonitória. Né? Aonde vocês estão também, eu oriento que além da averbação premonitória, trabalhe com mais duas preliminares, por segurança. A próxima seria da localização e descrição do imóvel, que
que aí vocês já fizeram o trabalho todo aqui, já está aqui, né? É só mencionar desse jeito, as plantas, dessa forma, mencionando que está unificando da localização e descrição. O título ficaria assim, da localização e descrição, título 2, porque o título 1 é da averbação premonitória. O terceiro título seria do pré-questionamento. Vocês informariam na peça que o uso capião é a forma notória para regularizar esse imóvel, é um direito, conforme cumpre a função social da propriedade, e fica aqui pré-questionado para efeitos recursais. Depois vem os fatos, aí nos fatos vai falar da posse, mans pacífica e animus domini, vai falar muito bem, como vocês colocaram no croquis aqui, da posse exclusiva e gestão exclusiva, vai falar que cumpre a função social da propriedade, que está fazendo a unificação do imóvel, dos 4 lotes num só, para o aproveitamento da mesma ação, economia processual e celeridade processual. Também pode mencionar até o princípio da cooperação. Entra no direito faz a escala, função social da propriedade, enunciado 492, artigo 1238, súmula 237. E aí vai para o pedido. No pedido repete as preliminares e faz o pedido principal. Não pode esquecer da citação dos confrontantes, lado direito, lado esquerdo de fundos, quando tem. A citação do último proprietário que conste na matrícula os seus herdeiros, também não vai ter, porque você é o único, né? E aí também não podemos esquecer da manifestação, União, Estado, Município e o MP também, né? A manifestação também. Perfeito. Professor, nos pedidos, né, a gente comenta aí a questão tá em amarelo, né, que nós colocamos aí, lá pro final, né? Sendo que essa família é constituída de apenas 3 integrantes, né? Ou eram, no caso, 3 integrantes, né? E aí depois a gente comenta lá a classe de herdeiros legais, tudo isso a gente vai ter que tirar no caso. E a questão dos 75%, né? Eu acho que a gente estava conversando aqui, né? O Dr. Carlos, ele até sugeriu que a gente tirasse essas porcentagens para deixar a cargo do juiz tomar a decisão, do judiciário, né? Verdade, o Dr. Carlos está certo, hein? Está certíssimo, doutor? Parabéns. Eu também faria isso, hein? Por quê? Porque uso capião, ainda mais, nós temos que pensar que nós estamos advogando numa vara civil. E vara civil é 880, ou eles não gostam da matéria, ou eles gostam. Pra que a gente vai correr risco, gente? Não. E quanto menos para eles pensar, melhor. Melhor, verdade, doutor, verdade. A nossa advocacia tem que ser mais estratégica, porque está muito ruim o judiciário, né? Mas a culpa de quem que é, doutor? É nossa. A nossa classe não é unida. Poucos doutores somos, né? Assim que nem nós, humildes, um ajuda o outro. Não, é aquele ego, né? Uma OB que não ajuda em nada, salva as exceções, claro que tem, mas uma OB que se liga para prerrogativas, ninguém nem responde, é muito triste, né? A OB está largada as traças, né? A OB virou mais política do que propriamente proteção da sociedade ou dos advogados, né? Ela se transformou em política, Infelizmente. Acabou, a OB não existe mais. Se precisar hoje da OB, pode esquecer. Eu acho que a gente só precisa da OB no quê? No exame de ordem para passar. Eu falo para os alunos, passou, acabou, você resolveu o seu problema com a OB, né? Pagou unidade, senão eles cobrem e te tiram do mercado, mas só. Acho que é os 2 pontos que a OB serve para alguma coisa, né? Exatamente. Eu acho que está fazendo essas alterações, está bem... Tá perfeita, viu? Arrasou. A gente vai só finalizar aqui o texto, professor, para dar uma... Claro. Essa versão. Aqui, dois, não. Aí. Isso. Pessoal, no título, a gente precisa citar também, seria interessante a gente citar a súmula 237 do Supremo, no título mesmo, que nem ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social, conforme um artigo, né, 1238 do Código Civil, o artigo 492 da Quinta Jornada do Direito Civil, e também o 237 do Supremo, a súmula. Faria isso. Mas eu mencionaria essa questão da súmula 237 no direito, só no direito. Vai lá, na parte
mas aqui do Jornada Civil de Direito, no título ainda. Isso. A 237 já está lá no direito já. Já tá, né? Já vi aqui, ó. Ótimo. Parabéns. Acho que tá estratégia muito bem feita, viu? Muito bem definida, hein? Olha lá. Ela tá bem completo. Professor, a gente está na dúvida aqui sobre a verbação premonitória. A gente pode botar aqui também no... A verbação premonitória, o ideal é pedir em preliminar, porque é algo que o juiz, né, e reforça ela no pedido final, lá nos pedidos, né? Então nós vamos ter o pedido em preliminar e antes de fazer o pedido do mérito, que é a procedência da ação, nós vamos fazer o pedido das preliminares. Então, do pedido das preliminares, a gente menciona ela, repete lá as 4 preliminares. Pode colocar até na quarta preliminar. Pode. Ali. Essa aí, ó. Aí você pode acrescentar. Aí. Pode puxar ali pra cá. É a verbação premonitória. Isso aí. Aí já cria na quarta preliminar, já... E dentro do que a gente está conversando aqui, gente, a peça ficou muito legal, muito forte, hein? Alto nível, hein? Gostei. Ou seja, não é o caso, nós acreditamos que ninguém apareça, né? Mas se alguém aparecer para poder se opor, através como terceiro interessado, se habilitar, né, como terceiro interessado ou apresentar contestação por algum motivo, às vezes a gente entende que não, mas aparece do nada alguém, fica difícil até de contestar essa peça, do jeito que está ficando. Eu tive contato com um corretor de imóveis nesse final de semana. Ele tem contato com o dono, né, o ex-dono aí dos imóveis, né? Eu enviei uma versão nossa de agora aí pro senhor, tá? No WhatsApp. Você mandou agora? Deixa eu ver. Acabei de mandar. E aí, assim, o dono, ele faleceu e quem ouvindo são os herdeiros desses imóveis, né? Qual a possibilidade que nós teríamos deles brigarem, né, por esses imóveis, já que eu não tenho essa documentação, né, já que a gente não encontrou essa documentação em casa, né, do contrato de compra e venda ou do recibo de compra e venda, né? Porque, assim, nós compramos outros imóveis na mesma quadra também, na mesma época, tá? Esses mesmos, né? E aí a família vivia também em outras partes, outras pessoas da família vivem em outros terrenos também, na mesma quadra, por incrível que pareça. Então, assim, é mais público e notório, né, que nós tínhamos esse relacionamento correto com esses donos antigos, né, e venderam esses imóveis pra gente. Até que existem outras pessoas da família, né, tios e avós, que moravam em outros terrenos também, na mesma quadra, né? E que nunca foi questionado ao longo desses 40, 50 anos alguma invasão, vamos dizer assim, né? Mas vamos dizer na questão dos filhos hoje, né? O dono desses imóveis, se ele quisesse pleitear alguma coisa, como que a gente poderia estar... Na verdade... O que eles poderiam estar fazendo? Eles não tem como pleitear tempo desses 40 anos. Na verdade... Passou o prazo, mas a verdade passou, né? Podem aparecer pessoas questionar. Eu fiz um uso capião aqui recente, nunca imaginei uma senhora, a cliente aqui do escritório, 92 anos, gente. Uma policial civil aposentada, muito do bem, nosso time, fez uso capião da vaga de garagem, ela e o marido. E o síndico manda pro jurídico, que é da administradora de condomínio, e eu não sei se pegou um advogado fora da nossa linha, aqueles advogados meio psicopata, eu falo, né? Eu brinco com os alunos, né? Que já tem... Né? Na aula eu sinto isso, eu sinto que já tem os psicopatinhas, eu falo, a sementinha do mal. Eu falo assim, a hora que você se formar, você vai bater na mãe. Né? Porque é um absurdo, é verdade, o que a gente vê é um absurdo, doutor, né? Eu falei para minha esposa, eu continuo dando aula por amor, mas a sala está cada vez mais complicada de lidar. Após não.
Mas a graduação, você vê pessoas psicopatas e que estão se formando em direito para brigar, para sair brigando com todo mundo. Então é assustador, né? E nesse caso, gente, você vê, o 5 passou para um advogado, ele fez uma petição destruindo os campeões no sentido de bater nela, pediu a impugnação da justiça gratuita, falou que ela não trabalha, que é uma aposentada e como pode. O que tem a ver ela ser aposentada para fazer os campeões da vaga de garagem, né? E não era uma vaga de garagem, já tinha ocorrido a divisão há 50 anos atrás. E aí eu tomei a liberdade de ligar pro síndico, falei, mas por que você fez uma peça tão agressiva? Ele falou, não tô nem sabendo, diz ele, né? Então, pode acontecer uma fatalidade dessa, mas sabiamente os doutores já estão usando o quê? A súmula 237, porque se alguém aparecer, aqui ó, os campeões em matéria de defesa, você falou depois que distribui a ação, entendeu? Exatamente. É uma vacina, né? Vamos deixar o senhor com um tempinho aí para dar uma olhadinha, para ver se poderia estar melhorando ainda alguma coisa mais. Pode mandar. Não, é essa versão que nós enviamos aí. Tem a versão 2, né? Tá, tem a versão 2. Manda pra mim. Eu acho que tem coisa ali pra gente corrigir ainda, tá vendo? Mas se o jeito que tá, né? Pode mandar do jeito que tá e depois você finaliza pra eu dar uma aliviada na minha cabeça pra dar uma lida legal. Interessante. Não, mandar agora. É quando você fizer antes, tá? Vai mandar então? Vai mandar uma nova? Tá mandando pra... Tá bom. Já mandou, já. Já mandou. Tá bom, então é essa mesmo aqui. A Camila mandou outra versão. Ah, tá, é a mesma. Tá. Definitivo. A outra a gente ia ser só extrajudicial, né? Social. É extraordinário, é extrajudicial no cartório, cuidado, viu? Opa. Extraordinário. Tá certo. Isso. Tá certo. Isso. Verdade. Ordinário. Ok. Só pega. Tiago. Não, pode só xícara. Eu vou pegar só pra... Professor, e se o juiz viesse a pedir, né, para que o José João fizesse algum termo e aí ele descobrisse que faleceu, como ficaria essa questão? Qual a sugestão aí nessa hora? Em hora nenhuma a gente fala que ele faleceu, né? Na verdade, não vai entrar nesse mérito. O juiz dificilmente vai, o juíza, né? Não vai entrar nesse mérito, não. Se entrar, é mal intencionado, já no sentido de tentar se livrar da ação. Você permitiu, gente, pela censura, enviou, tirou também. Isso está
fontes que ficou faltando a gente tocar nesse assunto. Isso aqui, a gente, e depois no 11 ele volta aqui. Vamos ver quando ele aqui, ó. Professor Júlio, tem no pedido aí, número 2, a gente toca aí na questão dos herdeiros legais, né? Eu acho que aí ficou faltando a gente excluir essa parte, né? Proporcional. No pedido lá, número 2, no caso, pela narrativa desse nome requer. Faltou tirar. Faltou tirar. Então, vamos... Pode tirar, gente, pode tirar. Vamos tirar assim que não é isso. Existe isso que eu não passava lá embaixo. Automático também. Isso aqui é o nosso pedido, né? E aí também tem o item 11, né? A posse de recursos. Aí a gente precisaria só citar na somatória da posse, né? A posse, no caso, do senhor José João, e agora passa aos herdeiros legítimos com herança. Não, aí não pode. Não. Gente, de resto, ó, só essa questão. Tá liberada a peça, hein? Eu acho que é uma peça de alto nível, hein? Ou seja, nós temos pré-questionamento para chegar em Brasília se precisar. Nós temos aqui, ó, anotei aqui também, a localização e descrição para evitar que o cartório negue o registro, né? Então acho que ela está perfeita aqui. O que pode fazer também, onde os doutores estão, um pedido alternativo. Requer a abertura de uma nova matrícula, vírgula, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência que seja feita o registro da sentença de forma originária. Então, pode usar esse texto. Porque o legal aqui seria seria o quê? A gente conseguir uma abertura de uma matrícula nova, né? Para não ficar com a matrícula suja, né? Porque senão nós vamos ter o quê? 4 matrículas, né? 4 matrículas, fica confuso, né? Então, fazer uma matrícula única dos imóveis, para acabar com qualquer risco, né? Aí só fazer a somatória dos 4 com uma matrícula única. Isso. E eu falo isso porque pode o juiz, né? Pode o juiz comer bola aí e o cartório também, né? Já pensou? Você faz uma ação dessa unificada para ter 4 matrículas? Não, que é uma só, né? O senhor poderia repetir para a gente o texto novamente? É uma única matrícula, né? Ou a questão do... requer que a sentença seja procedente para a abertura de uma nova matrícula. Única e exclusiva. Só um outro ponto. Existe um outro imóvel, né, que é a residência que a gente mora, por incrível que pareça, na mesma quadra, né, que nós não estamos nem citando ainda em uso capião, mesmo porque por causa da despesa, né? E o outro fato também é devido ao risco que é muito menor da gente perder, né, o interesse comercial, que a gente também não tem neste momento de vender a nossa residência, né? Mas de qualquer forma a gente ainda não tem a escritura, né? Não tem escritura, mas a gente tem um contrato de compra e venda e tem um recibo, mas ele não é um recibo específico da propriedade, sim de compras e vendas que nós fizemos. Né? Então, assim, no caso aqui, a residência tem um terreno e meio, mas, e aí vamos dizer que fosse 60 mil. E a gente tem um recibo de mais ou menos de 90 mil, né? E ele não é específico desse um terreno e meio, porque a gente compra também outros terrenos aí, tem esse recibo junto, né? Como o senhor vê essa possibilidade da gente estar regularizando até mesmo no cartório, né? Numa ação extrajudicial, esse uso capião, já que a gente tem o contrato de compra e venda, mas o recibo ele não é específico. Não muda, não. Não, porque estrategicamente vocês já estão utilizando um uso capião, né, que não exige justo título de boa-fé. Então, ou seja, esses documentos vocês vão juntar a título de convencimento, né, e não a título de requisito. Então é muito diferente, né? Uhum.
Perfeito, gente. Parabéns. O imóvel da residência ele não entra no inventário também, porque não tem escritura, né? Esse é o ponto. Então, esse é o ponto. Sempre fugir, né? A ideia é sempre fugir do inventário, quando nós temos um imóvel irregular, seja qualquer irregularidade, né? Então, assim, em breve seria entrar com o uso capião extrajudicial, né, já que é residência, né, e é mais fácil de comprovar. Só toma cuidado com o extrajudicial, porque o extrajudicial vende muito na internet, né? Eu até falei nesse último livro meu aqui, esse aqui, ó, As 36 Espécies de Uso Capião. Hoje em dia na internet, no YouTube, no Instagram, tem muito vendedor de curso, gente dentro do cartório, então eles têm uma visão totalmente fechada, né? Então eles vendem uma coisa que não existe. É fácil fazer uso capião no cartório. E não é. Não é porque essa situação é litigiosa ou iminência de litígio, se existe temas polêmicos, direito de herança é um tema polêmico. Direito de herança, uso capião de herança, uso capião de herdeiro, uso capião de imóvel público, uso capião de domínio útil. Os cartórios são conservadores, mal treinados. O uso capião, eles alegam que ganham muito pouco, os emolumentos são baixos, né, para a grande responsabilidade. Então, cuidado, o uso capião extrajudicial venderam e continuam vendendo, né? Um uso capião que não existe. É mais fácil conseguir fazer o judicial, nesse caso, do que o extrajudicial. A não ser que o cartório seja muito avançado, sabe? Você tem um contato diferente, né? Coisas de Brasil, né? Com certeza. Não, pode fechar. Podemos fechar. Tá excelente. Eu acho que a peça está muito bem montada. Muito bem montada. Vocês arrasaram. Parabéns, viu? Orgulhoso aqui. Nós arrasamos. Professor, obrigado mais uma vez aí. A gente agradece muito essa parceria aí nessas 3 consultorias aí. Eu acho que esse tempo aí realmente foi crucial para a maturidade, né, das ideias e realmente chegar onde a gente está chegando hoje, né? Agradeço mais uma vez. Tudo que é feito com tempo é feito com qualidade, né? E foi feito com qualidade. Parabéns, viu? Qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. Mas com o professor, vocês ganharam um amigo aqui, tá bom? Tá joia, doutor. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Prazer revê-lo, doutor. Tchau. Tchau, gente. Tchau.